Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de História da Filosofia Ocidental à luz da obra do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Eu sou o professor Emanuel Avelino, mestre em Filosofia, e sem mais delongas, eu já tratei em um vídeo introdutório a respeito das motivações, das implicações, da importância de se situar nas ideias que informaram o Ocidente, ou seja, que deram forma ao Ocidente. Vamos para a nossa primeira aula, tá bom? Então hoje eu quero tratar com vocês, pessoal, a respeito da gênese da filosofia ou da origem da filosofia. Essa discussão, o estudo sobre a origem da filosofia é de fundamental importância porque nós vamos perceber que é pelo fundamento da filosofia, pela criação da filosofia, por essa atividade da razão desenvolvida pelos povos gregos, que o Ocidente vai tomar um rumo completamente diferente do Ocidente. E não há nada equivalente à filosofia entre os demais povos do Oriente. De acordo com Giovanni Reale e Dario Antiseri, a quase totalidade dos estudiosos a respeito desse tema deixam claro que a filosofia é uma criação absolutamente grega, do gênio grego, do gênio helênico. E sim, nós podemos encontrar algum tipo de sabedoria entre os demais povos do Oriente. Nós podemos encontrar outros componentes, como crenças e cultos religiosos, manifestações artísticas, conhecimentos e habilidades técnicas, organizações e instituições políticas, organizações militares. Mas no que concerne à filosofia, no que refere à atividade da razão desenvolvida pelos gregos, trata-se de uma criação absolutamente nova que não encontramos correspondência em nenhum outro povo do Oriente. Então, se nós compreendemos isso, nós vamos perceber que a superioridade do povo grego não é em aspectos quantitativos, mas em aspectos qualitativos, porque a filosofia, ela é uma atividade absolutamente nova, é uma novidade absoluta que surge entre os gregos. E essa noção é o que vai ser importante porque todo o curso do Ocidente vai se desenvolver, vai tomar um curso, um rumo completamente diferente dos povos orientais. E sempre que os povos orientais, por exemplo, quiseram se beneficiar da ciência filosófica, da filosofia, dessa atividade da razão desenvolvida pelos gregos, tiveram que adotar determinadas estruturas racionais, determinadas estruturas lógicas do Ocidente. Isso nos leva a pensar o seguinte, de acordo com os autores, que a ciência, a filosofia, ela não é possível que ela surja em qualquer cultura, que ela surja em qualquer lugar. Isto é, existem determinadas ideias, determinadas culturas que a sua estrutura interna impossibilita o surgimento da filosofia, impossibilita o surgimento de um pensamento racional filosófico, impossibilita um pensamento teorético da busca do logos, da busca da verdade, ou de um amor puro pelo conhecimento, como os gregos desenvolveram. Então, nós vamos, na nossa segunda aula, tratar justamente das condições históricas, das condições propícias para o florescimento da filosofia entre os gregos. Por isso, nós podemos dizer, sem medo de errar, que a ciência, ela nada mais é do que um fruto, uma decorrência do pensamento racional filosófico, de uma atividade da razão desenvolvida pelos gregos. Nós podemos dizer que a filosofia, em certa medida, gerou a ciência. E só aí nós já conseguimos perceber a importância, o mérito dos gregos, essa contribuição excepcional para a civilização ocidental. Bom, e por que a filosofia não surgiu nos povos do Oriente, não derivou dos povos do Oriente? Bom, segundo as teses orientalistas que tentam situar a origem da filosofia entre o Oriente, algo que não há comprovação, no final do século XIX, de acordo com os nossos autores, o Dario Antiseri e o Giovanni Reale, surge uma série de teses e de provas
para usar uma expressão dos autores, abre aspas, esmagadoras, né, que irão derrubar as teses orientalistas. Por exemplo, não consta no período clássico da filosofia, ou na época clássica da filosofia, que nenhum filósofo grego, nenhum historiador grego tenha feito nenhuma menção, minimamente que fosse, à pretensa origem da filosofia entre os povos do Oriente. Bom, ainda, né, de acordo com os autores, é historicamente demonstrado que os povos do Oriente, sim, tinham um tipo de sabedoria, mas era uma sabedoria de convicções religiosas, amalgamadas com o pensamento religioso. Então nós poderíamos dizer que eram mais mitos teológicos, cosmogônicos, certo? E não propriamente uma atividade da razão, né? Ou uma filosofia, ou uma ciência filosófica baseada na razão pura. O que nos leva a crer nessa tese que a sabedoria que os demais povos do Oriente tinham era análoga ao período da Grécia antes do surgimento da filosofia. Isto é, antes do surgimento da filosofia, a Grécia tinha ali o que nós chamamos, né, a grosso modo, de período cosmogônico. Nós tínhamos cosmogonias, nós tínhamos mitologias, teogonias, né, que eram narrativas, vamos dizer assim, simbólicas, ficcionais, narrativas mito-religiosas, né, que formavam ali o imaginário do povo grego. Então, a sabedoria que os demais povos do Oriente era análoga à sabedoria dos gregos antes do surgimento da filosofia, e não uma sabedoria equivalente à atividade da razão com o surgimento do pensamento racional filosófico. Ademais, não há nenhum conhecimento da utilização por parte dos gregos de qualquer escrito oriental ou de traduções de textos. E antes de Alexandre o Grande, também não consta que tenha chegado na Grécia doutrinas de hindus ou de outros povos da Ásia. Além disso, consta que talvez não houvessem gregos com condições de compreender um discurso de um sacerdote egípcio, muito menos de traduzir um livro dos povos egípcios. Bom, e mais, mesmo que nós pudéssemos admitir que algumas ideias dos povos gregos, dos filósofos gregos, possam ter antecedentes precisos entre os povos do Oriente, na sabedoria oriental, o que não tem comprovação, de acordo com o Giovanni Reale e o Dario Antiseri, podendo assim derivar, né, se nós admitíssemos isso, não mudaria a substância da questão. Isto é, a partir do momento em que a filosofia nasceu na Grécia, a filosofia representou uma nova forma de expressão espiritual, mesmo que bebendo em outras formas de vida espiritual. Tá certo? Isso significa dizer que os gregos, mesmo que em contato com essas outras formas de vida espiritual, deu um tratamento completamente novo, absolutamente novo para essas ideias, para essa forma de vida espiritual, certo? E transformou estruturalmente, dando aí um caráter rigorosamente lógico. Então nós temos um salto qualitativo com o surgimento da filosofia, com o trato dos gregos a respeito dessas ideias advindas de outros povos. E que conhecimentos eram esses, né? O que os egípcios legaram para os gregos? O que os babilônios legaram para os gregos? Bem, os egípcios, como nós sabemos, são muito conhecidos pelo seu conhecimento matemático-geométrico, né? A matemática entre os egípcios, nós sabemos que era muito profícua. No entanto, o objetivo da matemática entre os egípcios eram objetivos práticos, ou predominantemente práticos, como, por exemplo, medir determinada quantidade de alimentos, dividir determinado número de coisas entre determinado número de pessoas, ou até para fazer projeções, né? Como, por exemplo, a construção das pirâmides, né? Na geometria, também tem esse caráter predominantemente prático, com essa necessidade de medir
determinados campos, sobretudo após inundações do Rio Nilo. E, como eu já mencionei, né, esse conhecimento matemático geométrico para fazer projeções e construções das pirâmides. Aí você pode parar para pensar, mas espera aí, os caras construíram as pirâmides. E sim, é mérito dos egípcios. Eles desenvolveram uma atividade da razão considerável, absurdamente considerável, a tal ponto de serem excelentes construtores, né? Admitindo aqui a construção das pirâmides por parte dos egípcios. Muito bem, qual é o grande feito dos gregos? Ora, foi reelaborar, ou a reelaboração desses conhecimentos. Foi adquirir esse conhecimento geométrico-matemático dos egípcios e dar uma nova reelaboração, um salto qualitativo desses conhecimentos. Então, esses conhecimentos que eram práticos, os gregos transformaram em conhecimento teorético, certo? Ou seja, transformaram a matemática, a geometria, em uma teoria geral e sistemática dos números e das figuras geométricas. Ou seja, o salto qualitativo aqui é que o conhecimento cultivado pelos gregos, o tratamento rigorosamente lógico, foi além do caráter predominantemente prático dos egípcios. Se nós formos para as contribuições dos babilônios, por exemplo, também a astronomia tinha esses objetivos práticos, como fazer horóscopos, fazer previsões. Mas os gregos elevaram esses conhecimentos, como eu já disse, a um outro patamar. Deram um tratamento, né, com fins predominantemente cognoscitivos. E aqui está o ponto. Por causa do espírito teorético, que visava o amor pelo conhecimento puro, o mesmo espírito que criou e nutriu a filosofia, os gregos deram um trato completamente original aos conhecimentos advindos tanto dos egípcios quanto dos babilônios, trazendo à tona um amor pelo conhecimento puro, o mesmo espírito que trouxe à tona a filosofia. Se nós pararmos para pensar, um grande estudioso da matemática, ele vai lhe dizer que existe muitas das coisas que ele estuda na matemática que não há uma aplicação, que não há um objetivo prático, ou que você não vai usar no seu dia a dia, mas mesmo assim ele tem aquele amor, aquele espírito teorético, aquele amor pelo conhecimento puro, de estudar a matemática, de estudar as formas. É este mesmo espírito, essa minúcia desse espírito teorético grego, que vai ser importantíssimo para o surgimento da filosofia, que é buscar a sabedoria, que é buscar a verdade, que é buscar o conhecimento pelo conhecimento e não meramente para fins práticos. Obviamente que todo o cultivo do espírito teorético dos gregos, de elevar esses conhecimentos, né, para verdadeiras teorias, né, matemáticas, sobretudo à luz dos pitagóricos, de desenvolver teoremas matemáticos, né, de desenvolver a geometria, como nós vamos ter ali os primeiros axiomas com o Euclides. Todo esse esforço foi fundamental para o desenvolvimento de uma atividade da razão, de um pensamento rigorosamente lógico. E que o salto qualitativo é que passou-se a buscar o conhecimento pelo conhecimento e não meramente por questões práticas, para resolver problemas do dia a dia. E isso é fundamental, porque o rumo que o Ocidente irá tomar vai ser completamente diferente dos rumos do Oriente, justamente por essas categorias lógicas, por essas categorias racionais desenvolvidas pelos gregos. Não à toa nós falamos que a Grécia é o berço da civilização ocidental. Muito obrigado pela sua atenção até agora. Eu peço que, se você gosta de filosofia, quer se debruçar sobre as histórias, sobre as grandes ideias que formaram o Ocidente, que trouxeram à tona a identidade da civilização ocidental, eu peço que você curte esse vídeo, comenta, podem colocar aí sugestões também do que nós podemos fazer para melhorar e compartilha com todos aqueles amigos também que têm interesse de conhecer as ideias filosóficas. Muito obrigado e até a próxima aula.